Olá, concurseiro! Estamos iniciando aulão de véspera para a prova de técnico do Ministério Público da União em Direito Administrativo, para o provimento de cargos de técnico administrativo. Vamos analisar o edital MPU número 1 de 20 de março de 2013. Que bom contar com a sua companhia em mais esta aula, que tem como objetivo prepará-lo para a prova do Ministério Público da União. A banca que organiza esse concurso é o CESP-UNB. Como você já deve saber, é preciso um cuidado especial com as provas do CESP-UNB. Elas são reconhecidas como as mais bem elaboradas e a cada resposta errada do candidato, anula-se uma das questões que se tem acertado. Então, como você já relembrou como é a banca do seu concurso, vamos agora verificar o programa exigido para essa prova. Falaremos, então, de noções de direito administrativo. O programa inicia com noções de organização administrativa, tratando, portanto, de um panorama geral do direito administrativo. A organização administrativa brasileira é pautada em duas dimensões: administração pública em sentido objetivo e administração pública em sentido subjetivo. E em sentido objetivo, nós temos a estrutura da administração pública, dividida em administração pública direta e administração pública indireta. E em sentido subjetivo, temos então a estrutura. Em sentido objetivo, temos as atividades que a administração pública realiza. Então, em sentido subjetivo, uma estrutura de administração pública direta e indireta, e em sentido objetivo, atividades, serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção na economia. São 4 atividades que correspondem à administração pública em sentido objetivo e que serão na sequência trabalhadas, e a dimensão de estrutura de administração pública direta e indireta no sentido subjetivo. Essa estruturação, ela parte em muito do Decreto-Lei 200 de 67, mas ela é também fundamentada no princípio da especialidade. A administração vai especializando-se e, a partir dessa especialização, criando estruturas que atendam de forma especializada, localizada e com exclusividade aquelas atividades. É nesse contexto que o Decreto-Lei 200 divide a administração pública em direta e indireta para permitir a especialização dessas atividades. Com isso, nós passamos diretamente ao ponto 2. Na realidade, o ponto 1 e o 2 estão intrinsecamente ligados. Falamos de administração pública direta e indireta como administração pública em sentido subjetivo. Então, o poder público brasileiro, ele veio dividindo-se, especializando-se em todo o século XX dentro de uma perspectiva de criação de órgãos e de entes. A administração pública direta correspondem os órgãos. A administração pública indireta correspondem os entes ou as entidades. Para falar desse contexto, deve-se falar, então, no modelo de administração que de início era centralizado e que passou por um processo, primeiro, de desconcentração e, segundo, de descentralização. Esta administração pública do início do século XX é uma administração pública pequena, com uma pouca estrutura, com uma pequena estrutura, considerando também que as demandas de Estado nesse momento histórico eram demandas bastante diminutas em comparação com as atualmente identificadas para o Estado. Ao longo do tempo e com o incremento das demandas estatais, há necessidade também de uma nova organização administrativa que desse conta de atender essas necessidades. Então, aquele modelo pequeno, centralizado, que realizava todas as atividades, ele passa por um processo de reformulação, onde nós teremos um primeiro fenômeno, que é o da desconcentração, com a criação dos órgãos públicos. E, mais posteriormente, um segundo fenômeno, o da descentralização, com a criação de entidades. Tanto desconcentração quanto descentralização são atividades que são realizadas
dentro de uma proposta de especialização. É o princípio da especialidade que vai determinar, primeiro, a criação de órgãos com uma desconcentração e, na sequência, a criação de entes numa descentralização. Vamos trabalhar um pouquinho o conteúdo de cada uma dessas administrações. A administração pública direta, ela é composta por órgãos públicos. Órgãos são centros despersonalizados de poder. Consistem numa reunião de competência sem atribuição de personalidade jurídica. São um feixe de atribuições que não se comanda, que não tem vontade própria. É reunião de competência, que pode ser dissolvida, que pode ser concentrada. Então, os órgãos eles podem ter competência delegada, eles podem ter competência avocada, eles podem ser aglutinados ou, melhor, divididos. Estes órgãos jamais figurarão no polo passivo de uma demanda. Nós estamos falando, então, de entes que figurarão no polo passivo em face de atos praticados dentro dos órgãos. O conceito, eu repito, é de um centro despersonalizado de poder, ou seja, um órgão não é uma pessoa jurídica, um órgão não é um ente. O órgão é uma unidade abstrata onde se reúne competência administrativa, com fundamento numa lógica que é de desconcentração. Quem responde pelos atos do órgão é a administração central, o Estado, o município, a União, o Distrito Federal. Já o fenômeno da descentralização pressupõe os entes administrativos. E aí nós estamos falando de pessoas jurídicas criadas pelo Estado, com um regime jurídico próprio, que vão atender atividades de responsabilidade do Estado. Mas são pessoas jurídicas e, portanto, respondem pelos seus próprios atos. Não estão relacionadas ao contexto dos órgãos, que pura e simplesmente dizem respeito a uma reunião de competência, mas não existem deslocados do ente, não existem fora da estrutura da administração central. As entidades são estruturas fora da estrutura do Estado, são outras estruturas que estão ao lado do Estado, não são estruturas que estão compreendidas dentro do Estado. Nós falamos de 4 entidades: autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas entidades, então, são entidades que são criadas pelo Estado por lei, são criadas pelo Estado para atuar em atividades de responsabilidade do Estado, porém não são o Estado. São entidades que estão ao lado do Estado, por ele criadas para atender finalidades públicas. A autarquia é a primeira entidade. Tecnicamente se define a autarquia como descentralização administrativa de serviço público. A autarquia é uma entidade que é pessoa jurídica de direito público com um regime jurídico integralmente público. A autarquia, então, ela aparece como uma réplica, como um clone do Estado. É o Estado em miniatura, porque é um Estado descentralizado e especializado. É um Estado que vai, então, ter uma estrutura criada à sua imagem e semelhança. A autarquia tem exatamente o mesmo regime jurídico do Estado. A autarquia tem exatamente as mesmas amarras, as mesmas vinculações e os mesmos poderes também. É pessoa jurídica de direito público com regime de direito público. A autarquia está submetida a concurso público para selecionar seu quadro de pessoal. A autarquia contrata no regime do cargo público estatutário. A autarquia está submetida a um regime de contratação que é o da Lei de Licitações e Contratos, da Lei 8666, está submetida a todo o regime tributário, fiscal e orçamentário que a administração pública central se submete, que o Estado se submete. Ela tem exatamente o mesmo regime jurídico do Estado, apenas é uma estrutura especializada na condução de serviços públicos. A autarquia é, por excelência, descentralização administrativa. Não é descentralização política, porque daí estaríamos falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A autarquia é descentralização administrativa que principalmente, mas não exclusivamente, realiza serviço público com regime jurídico igual ao da administração pública central. A fundação
já é uma entidade que tem um conceito um pouco diferente, embora tenha o mesmo regime jurídico da autarquia. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público, prestadora de fomento, tem um regime jurídico público e todas as características que se aplicam à autarquia se aplicam também à fundação. A diferença é que a fundação é a atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio. E a atividade principal da fundação é fomento, enquanto a atividade principal da autarquia é serviço público. Esta estrutura de fundação, ela não tem maiores características porque tudo que foi dito em relação à autarquia vale para a fundação. E aí nós passamos a falar das outras duas entidades da administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado com regime jurídico híbrido, público e privado, que atuam com serviços públicos econômicos ou com atividades econômicas. Então, são entidades que têm em comum um regime jurídico híbrido, fazem licitação, mas não a licitação da Lei 8666 de 93. Elas podem ter um estatuto próprio de licitação. Fazem concurso público, mas não contratam no regime do cargo público, contratam no regime do emprego público e, portanto, vinculados à CLT. Essas entidades, elas vão estar atuando com atividade econômica ou serviço público econômico. São criadas por lei, instaladas por decreto e também estão ao lado do Estado. Qual é a diferença entre elas? A empresa pública tem capital 100% público. A sociedade de economia mista tem obrigação de ter um capital majoritário público. 51% do Estado no mínimo, portanto, é a exigência. A empresa pública pode se constituir em qualquer forma comercial admitida em direito. A sociedade de economia mista só pode ser constituída na forma de sociedade anônima. A empresa pública não pode ter lucro. Afinal de contas, o seu capital é 100% privado. A sociedade de economia mista pode ter lucro na parte privada do capital, não na parte pública. Estas, então, são as principais informações a respeito das entidades da administração indireta. Com isso, encerramos o ponto 2 e vamos agora tratar do ponto 3, que é ato administrativo. O ato administrativo é uma fala prescritiva da administração pública. O ato administrativo pressupõe necessariamente um conteúdo mandamental. Todo ato administrativo implica numa condição, num condicionamento da conduta do cidadão. Por isso se fala que é uma fala prescritiva. De uma outra maneira colocada, o ato administrativo é materialização do exercício da função pública. E dentro desta proposta conceitual, todo ato administrativo tem 5 elementos ou 5 requisitos que nós vamos agora trabalhar. O primeiro desses elementos, na realidade podemos até falar todos de uma vez, a gente fala em sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. O primeiro dos elementos é o sujeito. Sujeito com capacidade civil e competência técnica para a ação que ele vai tomar, definida na lei e investida via cargo ou função pública. Um objeto lícito e possível jurídica e materialmente. Forma prescrita em lei, de acordo com a lei que regula a matéria, e um motivo relacionado à exposição dos fatos e do direito ou do interesse público que se pretende alcançar. Nós teríamos ainda um quinto elemento, que é a finalidade. Todo e qualquer ato administrativo tem como finalidade a promoção do bem comum, a promoção do interesse público. Esses são os elementos do ato administrativo. A doutrina ainda trabalha atributos do ato administrativo. Vamos falar sobre eles. Esses atributos correspondem à noção das prerrogativas públicas na relação com os atos administrativos. Todo ato administrativo é imperativo, autoexecutável e presumidamente legítimo. Esta condição de prerrogativa, ela recebe o nome na teoria do ato de atributos. Então, o ato é imperativo e significa dizer que esse ato é obrigatório, de observância cogente. Se o particular não quiser cumprir com o ato, ele irá necessariamente ter que buscar a tutela do Poder Judiciário. Ele não pode simplesmente cruzar os braços e dizer não vou cumprir com o conteúdo daquele ato. Ele só pode fazer isso por autorização judicial, justamente porque o ato administrativo é obrigatório e coercitivo.
Essa é a natureza da imperatividade. Todo ato administrativo também é presumidamente legítimo e verdadeiro. Essa presunção de legitimidade e veracidade, ela inverte o ônus da prova. Parte de uma presunção de que o que a administração fala é verdadeiro e cabe ao particular provar em sentido contrário. A administração não prova as suas ações, age e as motiva justificando-as. E cabe ao particular estabelecer a contraprova e definir dentro da relação processual uma eventual mentira praticada pela administração, uma inverdade estabelecida. A prova cabe ao particular, por isso há uma inversão no ônus da prova. E, por fim, todo ato administrativo é autoexecutável, o que significa dizer que esses atos administrativos eles não dependerão de nenhuma outra autorização para entrar em vigor. Uma vez a administração pública estabelece o ato no ordenamento jurídico, publica e, a partir de então, ele já está produzindo efeitos na vida do cidadão. Esses são os atributos do ato administrativo. Vamos falar agora da classificação dos atos administrativos. A classificação que interessa para concursos públicos diz respeito a poucas variantes. Então, nós vamos falar da classificação quanto à estrutura. O ato é simples, composto ou complexo. Vamos falar da classificação em ato discricionário e ato vinculado, atos gerais e individuais e atos concretos e abstratos. Existem até outras classificações explicadas pela doutrina, mas que não dizem respeito ao foco do nosso estudo. Então, vamos ficar apenas com essas. Em relação à estrutura, o ato é simples, composto ou complexo. Ato simples é um ato que tem uma única manifestação de vontade emanada num único ato. Por exemplo, exoneração de um servidor num cargo em comissão, que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Há um decreto de exoneração, que é o ato, e uma manifestação de vontade da autoridade superior que detém a competência para a nomeação, exonerar o sujeito. Um ato composto é um ato que tem mais de uma manifestação de vontade e cada uma dessas manifestações ela é expressada num outro ato. A somatória destes atos todos é que vai produzir o ato final como ato composto. Como, por exemplo, um ato de aposentadoria. Eu tenho o decreto de aposentadoria do governador de um servidor, e aí vou encaminhar os autos de aposentadoria para o Tribunal de Contas, que vai analisar o processo e vai emitir uma resolução ratificando aquela aposentadoria. A soma desses dois atos vai produzir o ato de aposentadoria do servidor público. E a terceira hipótese, além do ato simples e composto, é o ato complexo, que é um ato que tem várias vontades ou mais de uma vontade, mas ele não tem vários atos. São várias vontades emanadas, mas eu não somo atos, eu somo apenas vontades para, ao final, produzir um ato. Então, eu não tenho vários atos sendo praticados, eu tenho manifestações de vontade sendo praticadas e a somatória dessas vontades é que vai produzir um ato administrativo ao final. Então, no ato composto, eu tenho várias manifestações de vontade consubstanciadas em vários atos e a somatória desses atos é que vai produzir o ato composto. No ato complexo, eu tenho várias vontades sem vários atos. A somatória das vontades é que vai produzir o ato complexo. Essa é a diferença entre eles. Essa é uma classificação que normalmente é cobrada, então tomem um pouquinho mais de atenção em relação a isso, tentem memorizar esse ponto. O ato administrativo também, ele classifica-se como geral ou individual. Atos gerais são aqueles que incidem a todas as pessoas ou a todos os cidadãos dentro de uma determinada categoria. E nós estamos falando, então, daqueles atos normativos da administração. E os atos individuais são atos que dizem respeito, regulam uma situação específica e não tratam de uma situação genérica aplicável a todos. A aposentadoria é um exemplo de ato individual. Esses atos também, eles podem ser abstratos ou concretos. A aposentadoria é um exemplo de ato concreto, uma resolução é um exemplo de ato abstrato, que não trata de um caso concreto específico. E a classificação que efetivamente vai trazer um pouco mais de dificuldade para o aluno é a que diz respeito ao grau de liberdade do administrador. Distinguem-se os atos, segundo o grau de liberdade, entre atos vinculados e atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles atos que possuem todo o seu caminho regrado na norma. Há toda uma especificação de começo, meio e fim. A lei não deixou para o administrador nenhum espaço de decisão. A lei definiu todos os detalhes do caminho e o administrador, no ato vinculado, simplesmente aplica a lei.
No ato discricionário, a lei não tratou de toda a situação. Ou ela definiu mais de um caminho possível e cabe ao administrador escolher qual caminho ele vai adotar, ou a lei sequer definiu um caminho viável e cabe ao administrador definir o caminho no caso concreto. Então, o ato discricionário é um ato onde há um espaço de atuação para que o administrador atue, por óbvio que vinculado a parâmetros jurídicos. É como se eu tivesse um quadro que tem uma tela em branco. Em volta desse quadro tem uma moldura, não dá para pintar além da moldura, tem que se pintar no limite da moldura, mas o que vai se pintar há um espaço de atuação para que o administrador decida, embora ele não pode pintar além da moldura. A moldura é o regime jurídico administrativo. Essa é a classificação que interessa dos atos administrativos e aí ela corresponde também às espécies, não há diferença. Classificação e espécies, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. E com isso, encerramos o ponto ato administrativo. Vamos começar um novo ponto agora que diz respeito aos agentes públicos, é o ponto 4 do nosso programa. Os agentes públicos são todos aqueles que exercem função pública. Então, o conceito de agente público, ele está intimamente ligado ao exercício de função pública. Será agente público todo aquele que exerce função pública, seja uma pessoa pública ou privada, física ou jurídica, dentro da administração pública ou fora da administração pública. Exerceu função pública, será considerado agente público. Então, há uma relação aí de gênero e de espécie. Todo aquele que exerce função pública é considerado genericamente como agente público. Nós temos 3 espécies de agentes públicos: os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração. Os agentes políticos, eles correspondem àqueles que exercem um mandato ou que foram nomeados em cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração. São, portanto, aqueles que atuam na cúpula dos poderes. Nós falamos como agentes políticos os secretários, ministros de Estado, e são todos os que detêm um mandato eletivo, como prefeito, governador, presidente, como os parlamentares dentro do legislativo. Estes agentes políticos exercem um munus público, um poder público, com uma vinculação que não é profissional. O vínculo é de confiança. Confiança do eleitor quando elegeu o sujeito, confiança do eleito quando nomeou para o cargo o sujeito. Então, a relação ela é político-institucional, é uma relação de confiança. A segunda espécie de agentes públicos são os servidores públicos. Os servidores públicos detêm vínculo profissional com a administração pública. Eles ingressam na administração pública por concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Servidores públicos não são escolhidos segundo um critério de confiança, são escolhidos segundo um critério de capacidade técnica, por isso a realização de concurso público. Estes servidores públicos, eles vão se dividir em 2 espécies. Os servidores públicos podem ser servidores públicos estatutários ou podem ser servidores públicos empregados e seletistas. Os servidores públicos estatutários trabalham na administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, o regime estatutário aplica-se nas pessoas jurídicas de direito público. Os servidores públicos empregados seletistas trabalham nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. E aí o seu regime é o regime da CLT, apenas com a ressalva de que fazem concurso público, mas são contratados pelo regime da CLT. O regime estatutário é o regime do cargo público, certo? E, portanto, é o regime que vai dar uma especial condição, especiais garantias ao servidor público e que, na sequência, já vamos tratar. Por ora, é importante memorizar que os servidores públicos correspondem a uma espécie de agentes públicos e que dividem-se em servidores públicos estatutários e empregados públicos seletistas. Nós temos uma última espécie que diz respeito aos particulares em colaboração com a administração. Nós estamos falando de requisitados, contratados e concessionários de serviço público, particulares que exercem competência delegada do poder público. Os requisitados exercem uma competência provisória, temporária, por exemplo, requisitado numa eleição episódica e temporalmente ele vai ser convocado para atuar num determinado assunto e tão logo
a convocação termina, ele deixa a condição de agente público. Normalmente, os requisitados não são remunerados, né? É uma requisição gratuita. Nós temos os contratados, que são contratados via licitação pública para atender necessidades públicas e também são considerados agentes públicos. E temos os concessionários de serviço público, que recebem num contrato de concessão competência delegada para a realização de serviço público e o fazem em nome do Estado. Por esse motivo, também são entendidos como agentes públicos. Essa é a classificação dos agentes públicos. Como a natureza do cargo de empregado seletista tem a ver com o direito do trabalho e não é o foco da nossa aula aqui, nós vamos nos remeter exclusivamente ao regime do cargo público. O regime do emprego, depois que passou o concurso, é o regime da CLT. Não muda nada. Então, nós vamos falar do regime do cargo público. Cargos públicos são a menor unidade da estrutura da administração. Quando se fala em cargo público, se fala numa estrutura que está dentro de um nível, que por sua vez está dentro de uma classe, que por sua vez está dentro de uma carreira, que por sua vez compreende um quadro de pessoal. Então, o cargo é a menor unidade dentro desta estrutura. Este cargo público, ele vai dar ao servidor titular uma condição especial de trabalho, um vínculo especial de trabalho. Servidores públicos estatutários têm estabilidade e não podem ser demitidos a não ser por justa causa. Essa estabilidade se adquire após um período de estágio probatório de 3 anos, onde o servidor público vai demonstrar aptidão para o exercício da função. Uma vez comprovada a aptidão funcional, ele será reconhecido estável e, a partir da estabilidade, somente perderá o emprego, o cargo, por processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa e desde que demonstrada uma falta funcional grave. Essa é a hipótese de perda de cargo, embora não seja a única, porque nós falamos hoje, depois da emenda constitucional número 19, de uma hipótese de relativização da estabilidade, compreendendo outras possibilidades. De fato, o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, dá como condição de perda da estabilidade sentença judicial transitada em julgado que declare a perda do cargo, processo administrativo disciplinar onde seja assegurado o contraditório ampla defesa e se determine uma falta funcional grave, avaliação periódica de desempenho insuficiente pode gerar também a perda da estabilidade, mas aí tem que se instaurar um processo disciplinar para verificar o desempenho insuficiente, e ainda excesso de quadro, quando a administração pública está comprometida com a folha de pagamento em limites superiores ao estabelecido pela legislação fiscal e, portanto, poderia exonerar servidores públicos estáveis, desde que se respeite o rito do artigo 169 da Constituição. Essas são as principais diferenças entre o regime do cargo e o regime do emprego. O regime de função é de exercício de atividade de interesse público atribuída pelo Estado, dentro de cargos ou fora dele, e nada mais há que se falar em relação a isso. Com isso, nós encerramos este ponto 4 e vamos falar dos poderes da administração pública, dos poderes administrativos, iniciando o ponto 5. O ponto 5 fala de 3 poderes: poder hierárquico, disciplinar e regulamentar e, como sequência, poder de polícia. O poder hierárquico é o poder de estabelecer ordens dentro de uma estrutura hierárquica da administração pública. Toda a estrutura da administração pública é uma estrutura piramidal. É uma estrutura que tem diferentes níveis de poder, com, por óbvio, maior hierarquia quanto mais se chega perto do topo desta pirâmide. O poder hierárquico determina um dever de subordinação hierárquica da autoridade inferior e um dever de fiscalização da autoridade superior. É uma via aí de 2 mãos. Nós temos também o poder disciplinar, que é o poder de aplicar sanções administrativas para todos aqueles que eventualmente descumprem com as regras do Estado. Esse poder disciplinar, ele vai ser realizado no regime dos servidores públicos via processo administrativo disciplinar para apurar faltas funcionais. Nós falamos também de poder regulamentar. Esse poder regulamentar é o poder normativo da administração pública, é o poder de editar regulamentos
para executar o conteúdo das leis. Então, não é um poder autônomo de criar obrigação jurídica, mas é um poder de editar regulamentos para a fiel execução da lei, na forma do artigo 5º, inciso 2 da Constituição e 84, inciso 4º da Constituição. Temos que falar ainda de poder de polícia. O poder de polícia é o poder de restringir a liberdade individual em prol do interesse público. Então, é a condição de autoridade da administração pública que vai buscar, no atendimento do interesse público, eventualmente, a restrição à liberdade individual. Então, o poder de polícia tem como conceito a ideia de restrição. Restrição à liberdade individual para bem atender o interesse público. Este poder de polícia, ele pressupõe 3 características. O poder de polícia é autoexecutável, o poder de polícia é discricionário e o poder de polícia é coercitivo. A autoexecutoriedade dá ao poder de polícia a possibilidade de ação imediata. Uma vez editada a ação administrativa, ela vale imediatamente e já produz efeitos no caso concreto imediatamente. A ideia de discricionariedade é porque o administrador não tem todas as previsões sobre todas as situações previstas na lei. E a lei outorga ao administrador a condição de explicitar o seu conteúdo, disciplinando as relações jurídicas com o cidadão. Então, a regra geral é que o poder de polícia é discricionário. E, por fim, o poder de polícia, ele será coercitivo. Além da discricionariedade, tem uma lógica de coercibilidade. O desrespeito às regras administrativas gera sanção. Então, este poder de polícia, ele vai ter como fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Exatamente porque os interesses são públicos é que se utiliza de uma prerrogativa de poder de polícia para condicionar as liberdades individuais e o descumprimento dessas liberdades, desses condicionamentos, vai gerar sanção de modo a garantir o bem-estar coletivo, o bem comum. O uso e o abuso do poder, eles dizem respeito a lógicas de excesso. Todo excesso é punível. E aí nós temos um abuso de autoridade ou um desvio de finalidade, que são as hipóteses de uso e abuso de poder. Então, o desvio de finalidade corresponde a uma lógica de desvio do interesse público que se pretende alcançar. A administração está restringindo a liberdade individual sem buscar um interesse público bastante suficiente que justifique aquela restrição à liberdade individual. Já o abuso de poder, o excesso na utilização da competência, ele pressupõe a utilização de poder em medida desnecessária à busca da finalidade de interesse público. O interesse público é o que se pretende, a administração está trabalhando para buscá-lo, porém ela utiliza mais poder do que o necessário para buscar esse interesse público. As duas hipóteses, elas estão dentro de abuso de poder, são irregulares, correspondem a atos ilícitos, vão ser controlados com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, encerramos o ponto 5 e passamos imediatamente ao ponto 6, que trata de licitações públicas. A lógica das licitações, ela vai ser toda disciplinada na Lei 8666 de 93. Essa lei é um livro enorme e, por óbvio, que não há condição de discorrer sobre todos os seus assuntos numa aula de revisão de véspera. Mas algumas coisas que estão lá são imprescindíveis e o aluno tem que saber, mesmo que ele não abra a lei, esses conteúdos precisam estar na cabeça de vocês. Especialmente porque licitação é talvez um dos, se não o principal tema a ser avaliado em concursos públicos. Em todos os concursos públicos que são deflagrados diária e cotidianamente na administração, cai licitação. Daí porque, então, deve-se buscar conferir uma atenção especial a esse tema. A licitação é um processo de competição instaurado previamente como regra geral a qualquer contrato administrativo. Então, estamos falando de uma competição instaurada pelo poder público para que ele possa contratar necessidades no exercício de suas funções. O poder público não é autossuficiente, não pode fabricar tudo o que precisa para executar a função pública. E aí vai comprar, vai adquirir isso no mercado. Só que pelo princípio da igualdade, vai ter que dar igualdade de condições a todos que tiverem
vendendo este produto no mercado, este bem, esse serviço. É nessa perspectiva que a licitação se coloca como uma competição para, em igualdade de condições, selecionar-se a proposta mais vantajosa ao interesse público. Com este conceito, nós precisamos falar que a licitação é um instrumento para a contratação e deve precedê-la como regra geral. Existem duas situações onde a contratação é direta e, portanto, dispensa-se a licitação. A primeira delas, a dispensa, e a segunda, a inexigibilidade. A dispensa é a hipótese de contratação direta, onde há competição, mas a lei de licitações autorizou que a competição não seja realizada. Por exemplo, artigo 24 da lei e seus incisos. Um deles trata de contratação de pequeno valor, onde valores até R$8.000 não são licitados e há uma contratação direta. Há também a possibilidade de contratação de instituição sem fins lucrativos voltada à pesquisa, contratação de remanescente de obra, contratação de hortifrutigranjeiros, para dar alguns exemplos onde, ainda que exista competição, a lei autorizou que o administrador vá direto ao contrato. A inexigibilidade pressupõe uma outra realidade, que é a de que não há competição no mercado. Na inexigibilidade, simplesmente, ou eu tenho um único fornecedor e, portanto, não tenho competição, ou eu tenho uma notória especialização e não tenho competição pela notória especialização, ou eu tenho um notório reconhecimento artístico. Nós vamos contratar o Roberto Carlos para cantar no aniversário da cidade. Não se vai fazer uma licitação para ver quem canta melhor que o Roberto Carlos. Nós vamos contratar o maior doutrinador no direito administrativo para dar um parecer. Ninguém vai fazer licitação para verificar se o doutrinador é melhor do que outro. Então, a competição ela se mostra inviável e, portanto, ela não é realizada. Aí o rol não é taxativo como o da dispensa. São 3 hipóteses abertas que vão ser enquadradas no caso concreto, previstas no artigo 25 da Lei 8.666. A licitação ela tem princípios específicos e aí nós falamos do princípio da vinculação ao edital. O edital faz lei entre as partes e dentro desse contexto vincula tanto a administração quanto o licitante. Falamos do princípio do julgamento objetivo, onde a administração só pode eleger critérios objetivos de seleção da proposta mais vantajosa. Falamos ainda do sigilo das propostas. Todas as propostas são sigilosas até a sua abertura. Falamos também da adjudicação compulsória. Uma vez encerrada a licitação, escolhido um licitante vencedor, é obrigatória a assinatura do contrato pelo poder público, pelo licitante. Enfim, a adjudicação do contrato, a entrega do objeto e a celebração do contrato é obrigatória pelo poder público e também pelo licitante. As modalidades de licitação, então, ponto 6.2. Falamos de concorrência pública, tomada de preços, carta convite, concurso, leilão e pregão, correspondente às primeiras 5 a 8.666 de 93 e o pregão à Lei 10.520 de 2002. Concorrência pública para a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a contratação de grandes valores. A concorrência pública pressupõe valores superiores a R$1.500.000 quando estamos falando de obras e serviços de engenharia, ou se não estivermos falando de obras e serviços de engenharia, superiores a R$650.000, entre quaisquer interessados que cumpram com as obrigações e as condições estabelecidas no edital de licitação. A tomada de preços é modalidade de licitação entre licitantes previamente cadastrados, submetidos a um processo de registro cadastral. E aí nós temos uma realidade de trabalho um pouco menor, porque somente aqueles que estão submetidos ao registro que podem participar. E ela é também para grandes valores, porém não tão grandes quanto os da concorrência. Falamos em valores até R$1.500.000 para obras e serviços de engenharia, ou, se não for o caso, até R$650.000. A carta convite é a modalidade de licitação para a contratação de pequenos valores, entre 8 e 80.000, ou, se for obra e serviço de engenharia, entre 8 e 150.000. A carta convite, ela pressupõe uma lógica de trabalho voltada ao convite de 3 fornecedores. E nada mais. Convida-se 3 fornecedores da área para que venham e apresentem suas propostas e aquele que apresentar a proposta de menor valor vai estabelecer, então, o ganho na licitação e vai ser o licitante vencedor a ser contratado. Temos ainda o concurso,
que é uma modalidade de licitação para a contratação de um trabalho técnico, científico ou artístico e que vai daí premiar o melhor trabalho. O leilão, que é a modalidade de licitação para a venda, alienação de bens públicos, e o pregão, que é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços comuns, entendidos esses como aqueles que estão disponíveis de forma padronizada no mercado. É importante dar uma atenção especial para a licitação nesse ponto, porque ela acaba sendo bastante relevante nas avaliações de concursos públicos, e em especial na do CESP e UNB. É também relevante falar que a Lei 8666 é enorme e que não seria possível aí uma revisão inteira de todos os seus conteúdos, mas que nós estamos falando isso. Quando falamos de modalidade, estamos falando das hipóteses estabelecidas na lei. Quando falamos de dispensa de inexigibilidade dos seus princípios. O que eu recomendo, aluno, é que você leia ainda, a partir do artigo 27 da lei, as hipóteses que correspondem às fases da licitação, principalmente os documentos de habilitação, porque volta e meia o CESP trabalha com estes artigos da lei. E aí é importante uma leitura um pouquinho antes da prova. E com isso nós encerramos o ponto 6.3 também. Vamos passar para o ponto 7, que é controle da administração pública. A administração pública sofre controle administrativo, legislativo e judicial. Este controle é um controle de mérito, é um controle de legalidade e é um controle de finalidade também. Controle administrativo se faz por tutela e autotutela. Então, o controle de tutela é um controle hierárquico, de autoridade superior para a autoridade inferior. É um controle que vai pressupor a subordinação hierárquica e que vai exigir um dever de fiscalização da autoridade superior. O controle de autotutela é um controle interno, tanto quanto o controle de tutela, mas é um controle da própria autoridade sobre seus atos. Está positivado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo que seja memorizada. A administração pública pode anular os seus atos quando eivados de vícios, porque deles não se originam direitos, resguardado em todos os casos a apreciação judicial e respeitados os direitos adquiridos e o ato jurídico perfeito. Esse é o conteúdo da súmula 473, que também guarda correspondência com o artigo 53 da Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal. Então, a autotutela é a possibilidade de anular ou revogar atos administrativos eivados de vício, dentro de um contexto de que a anulação ocorre por ilegalidade e a revogação ocorre por ausência de conveniência e oportunidade. A anulação tem efeitos ex tunc retroagindo no tempo, a revogação não tem efeitos ex tunc, tem efeitos ex nunc e, portanto, ela incide dali para frente. Esse é o controle administrativo. O controle judicial é feito com fundamento no artigo 5º da Constituição, inciso 33. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. O Judiciário não pode invadir o terreno do mérito do ato administrativo. Ele não pode substituir-se ao administrador, mas pode, por certo, estabelecer controle sobre a tomada de decisão administrativa, controlando os pressupostos legitimadores do mérito, enfim, controlando a adequação da ação administrativa aos princípios do regime jurídico administrativo. E o controle legislativo é um controle que será orçamentário financeiro, feito pelo Tribunal de Contas, sobre a gestão fiscal, sobre a gestão das contas públicas, adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei de Finanças Públicas, ao orçamento público, e um controle político-administrativo, controle de gestão administrativa, que pode ser feito através do exercício do mandato por todos os parlamentares, mas também poderá ser feito de forma episódica e eventual, via comissões parlamentares de inquérito, previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O último ponto que temos que ver é o 7.2, que trata de responsabilidade civil do Estado. Este ponto, ele tem previsão constitucional no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O Estado responde pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. É uma responsabilidade subjetiva e objetiva. A verdade é que, por ação, a responsabilidade é objetiva e basta a comprovação de um nexo de causalidade entre o dano e a atividade do Estado para que surja o dever do Estado de indenizar e o direito do cidadão de ser indenizado. Na responsabilidade da omissão é que se
discute na doutrina uma conduta subjetiva devendo se comprovar dolo ou culpa. Essa é uma responsabilidade civil extracontratual, é uma responsabilidade que pode ocorrer por ato lícito ou ilícito, pode ocorrer por dano moral ou dano material, desde que o dano seja anormal e especial. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua companhia e desejo a todos uma excelente prova e até a nossa próxima aula. Até lá!